sobre as aplicações da álgebra linear. Vamos dar foco na parte das estruturas. Nosso grupo é composto por Luiz Henrique Nascimento Cavalcante e Sebastião Bezerra Neto, da disciplina de álgebra linear, do curso de Engenharia Civil, do Centro de Tecnologia, CETEC, da Universidade Federal de Alagoas. O que podemos dizer de uma estrutura? A priori, a estrutura é a armação, ou mais precisamente a armadura responsável por manter a forma e formação na sustentação de um ou mais determinados trabalhos na engenharia, dos diversos ramos, sub-ramos e atividades dessa ciência. Na arquitetura das construções, as estruturas de construções podem ser feitas com ou em concreto armado e ou metal, em forma de treliças ou gaiolas. Seus principais elementos são a barra, elemento linear sujeito a esforços longitudinais, sejam de tração ou de compressão, segundo seu sentido. Pode-se considerar que as vigas e os pilares são elementos barras. A viga, elemento linear sujeito a esforços de flexão, esforço transversal e torção, simultaneamente ou isoladamente. Também temos o pilar ou coluna, elemento linear usado normalmente para receber os esforços diagonais de uma edificação e transferi-los para outros elementos. As estruturas de concreto. As estruturas são responsáveis por dar a sustentação à casa. Elas transferem o peso, carga da construção para as fundações, que por sua vez distribuem as cargas para o solo. A estrutura de concreto armado é a mais comum nas casas dos brasileiros. O concreto armado é a combinação do concreto com o aço, ou seja, cada peça da estrutura é composta por uma armação feita com barras de aço coberta de concreto. O aço é resistente à tração, movimentos laterais, enquanto o concreto tem alta resistência à compressão, movimentos verticais. Nesse sistema, a parede não suporta nenhum peso que não seja de portas e janelas instaladas nela. Por isso, elas podem ser cortadas para a passagem de tubulações e em reformas futuras, elas podem até ser retiradas. Neste processo construtivo, as paredes recebem o nome de alvenaria de vedação. Nesta primeira imagem, podemos notar a presença da alvenaria de vedação. Em alguns blocos, podemos notar a presença de tijolos, abertura para janelas, e em outros, apenas as vigas e os pilares à mostra. Na figura da direita, nós notamos a distribuição das cargas. Esta edificação composta por vigas, pilares e sua fundação, e em cima podemos ver a estrutura de uma treliça, que daremos mais ênfase posteriormente. Estruturas em metal, treliças. Na engenharia de estruturas, uma treliça é uma estrutura composta por 5 ou mais unidades triangulares construídas com elementos retos, cujas extremidades são ligadas em pontos conhecidos como nós. As forças externas e reações consideram-se de forma simplificada, aplicadas nesses mesmos nós. As forças resultantes nos vários elementos das estruturas são de tração ou compressão, devido ao fato de todas as articulações serem tratadas como rotuladas, ou seja, têm livre rotação, e pelo fato de, como fora referido, as forças externas e reações serem aplicadas nos nós. Uma treliça planar bidimensional é uma estrutura onde todos os membros e os nós se encontram no mesmo plano, enquanto uma treliça espacial tridimensional tem membros e nós em 3 dimensões. Ao conjunto de elementos horizontais superiores dá-se o nome de corda superior, sendo que estes se encontram normalmente em compressão. Ao conjunto de elementos horizontais inferiores dá-se o nome de corda inferior, sendo que estes, por seu lado, se encontram em tração. A treliça é bastante utilizada na construção de barracões e na área da construção civil. A forma mais simples de uma treliça é um único triângulo. Por causa da estabilidade desta forma e os métodos de análise usados para calcular os esforços presentes nos seus elementos, uma treliça composta apenas por associações de triângulos é conhecida por uma treliça simples. A estrutura triangular garante um pequeno coeficiente de deformação à estrutura, devido à distribuição das forças que agem sobre a mesma está direcionada aos nós da estrutura. Uma treliça simples é uma estrutura planar. Todos os seus elementos se encontram contidos no mesmo plano. E estas estruturas planares
são normalmente associadas em paralelo para formar estruturas de suporte de telhados e pontes. A altura de uma treliça, ou melhor, a distância entre a sua corda inferior e superior, é o que a torna uma estrutura eficaz, tendo em conta que, na verdade, uma treliça tem um funcionamento idêntico ao de uma viga, na sua configuração geral, e é possível vencer vãos consideravelmente maiores do que aqueles que podem ser vencidos com uma viga de concreto armado. À esquerda, nós temos o exemplo de uma coberta metálica de uma residência, geralmente vencendo vãos maiores do que as vigas comuns. À direita, nós podemos presenciar um guindaste de aço, com a estrutura das treliças, a qual vamos estudar posteriormente. À esquerda, um exemplo de treliça em ponte, e à direita, a distribuição das cargas numa treliça. Os pontos A a I representam os seus nós. As forças em vermelho, 1 kN, 2 kN e etc., representam os esforços de compressão que a viga sofrerá. À esquerda, temos a estrutura de uma montanha-russa feita de madeira e à direita, a coberta com pilares e vigas de madeira. Agora vamos dar início à explicação do cálculo das forças nessas estruturas. Vai ser apresentado agora o método dos nós, que consiste em uma resolução nas treliças planas pelo método dos nós. Caralho, velho. Eu vou editar, peraí.